Dage, me conta, é possível negociar minhas dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor, sem precisar deixar o meu nome ir para o SPC e Serasa? Esse é o tema de hoje. Se você ainda não me conhece, se você já me conhece, muito prazer, eu sou da Daiane Weifert, sou educadora financeira, e todos os dias, praticamente, quando não acontece um rodeio na noite anterior, eu estou aqui ao vivo para te ajudar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, trazendo sempre algo que está te impedindo de conseguir seu objetivo ou algo que pode acelerar o seu caminho. E hoje nós vamos falar sobre um obstáculo chamado SPC e Serasa. Começando a aula de hoje, vou começar introduzindo sobre o que eu vou falar hoje, tá? Então eu falei que eu vou falar sobre como negociar sem deixar ir o nome para o SPC e Serasa, mas vou entrar um pouquinho mais. Sem sombra de dúvidas, as pessoas que estão pagando as suas dívidas estão se virando, né? Parcelando ali em várias vezes, ou elas estão renegociando exatamente para evitar o nome para o Serasa, pessoas que têm vontade de financiar uma casa, de financiar um carro, tem medo de deixar o nome ir para o SPC e Serasa, medo do score, né, que é aquela nota de crédito que o Serasa e o SPC imputam ali para você, que é o seu score, que define se você vai ter um crédito aprovado ou não, se define se você vai ter uma boa taxa ou não. Então, quando as pessoas começam a me ouvir falar sobre pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, é muito comum que logo na mente delas venha aquele pensamento assim, eu já sei o que essa menina ensina. Essa menina ensina a parar de pagar e negociar depois, né? Porque em maioria é o que você escuta na internet. E aí eu quero colocar aqui o primeiro ponto, né? Primeira resposta dessa aula é: sim, é possível pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, sem deixar o nome ir para o SPC e Serasa, e eu vou decorrer isso ao longo da nossa aula, tá? Só que também é muito importante eu explicar para vocês o que eu não vou falar aqui, porque assim, nós precisamos, né? Eu sempre digo isso nas minhas aulas, nos portarmos na nossa vida como adultos grandes e responsáveis. Eu lembro que eu ouvi essa afirmação há pouco tempo atrás, e eu só me considero uma pessoa jovem, e por eu não ter casado, não ter filhos, né, eu percebia lá atrás, quando eu ouvi isso, aos meus 26 anos por aí, eu percebia que muitas vezes na minha vida, eu me portava como criança, como uma adolescente matura, que queria que as coisas acontecessem do meu jeito, num estalo de dedos, rápido, não tinha paciência, começava algo hoje e amanhã já queria que isso tivesse sido resolvido. E quando eu ouvi esse conceito da minha psicóloga na época sobre ser adulto grande e se portar como adulto e grande na própria vida, assumindo as consequências dos seus erros e entendendo que, sim, você pode ter tudo na tua vida. Você não precisa se colocar limites, se colocar barreiras, mas nós precisamos ser inteligentes e minimamente razoáveis, de entender que em alguns momentos, em algumas situações, atitudes que nós tomamos em algum momento na nossa vida estão nos gerando consequências e que para sair daquele problema, muitas vezes você vai ter que fazer algo que você não quer fazer, que você não está disposto a fazer, que você não está aberta a fazer. Então, assim, eu não vou falar aqui que para você pagar suas dívidas a 3 vezes menor, é só você negociar que vai dar tudo certo. Não existe atalhinho, não existe jeitinho, não existe caminhozinho brasileiro. Eu sempre brinco, né? Eu falo, não existe jeitinho brasileiro para sair das dívidas. Eu sempre falo isso para as pessoas. O que existe é um jeito mais simples, não fácil. Um jeito mais simples. Quando eu passei por esse processo, eu tinha muita vergonha, ao ponto que eu não dividi com ninguém que eu tinha dívida. Eu passei 4 anos saindo das dívidas sem ninguém saber que eu tinha dívida. Ninguém nem imaginava, né, que eu tinha dívida. Ninguém nem imaginava que eu tinha dificuldade para fazer mercado, muitas vezes. Só que aí, quando você passa por esse desafio, quando você passa por essa dificuldade, eu passei pelo jeito mais difícil que tinha na vida, eu acho. Porque eu não sabia que tinha um outro jeito mais fácil. E tudo que eu faço aqui é para evitar que as pessoas passem pelo caminho que eu passei. E aí, dito isso, a gente começa a entender o seguinte: hoje no Brasil, nós temos limites que estão estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. O que isso significa, né? Eu sei, tem até um vídeo onde eu falo isso. É humanamente impossível um pai de família, uma mãe de família, viver com 60%, 70% do salário comprometido e tendo 30% do salário para pagar aluguel, para pagar luz, para fazer mercado, pagar plano de saúde, farmácia, escola e outras coisas.
É humanamente impossível. Só que hoje nós estamos já caminhando para a unificação do crédito, né? Para a unificação das informações cadastrais com o cadastro positivo. Mas lá nos primórdios, quando eu trabalhava no banco, a pessoa tinha conta no Banco do Brasil, conta no Itaú, conta no Santander, conta no Bradesco, conta na Caixa, conta em todos os bancos, e em todos os bancos ela tinha todos os limites. Ela tinha cartão de crédito em todos os bancos, ela tinha cheque especial, limite da conta em todos os bancos, ela tinha crédito pessoal, crédito consignado, ela tinha todas as linhas de crédito. E aí, alguns bancos, né, eu mesmo era uma das pessoas que tinha um cuidado muito grande na hora de conceder crédito. Eu sempre cuidava ali se aquela pessoa que estava pedindo crédito já não estava com o que a gente chama de endividamento, superendividamento, que é a pessoa já ter vários créditos tomados, que é a pessoa já ter empréstimo em muito lugar. E aí, quando a gente constata aqui que se você está num processo de superendividamento, a gente vai se ver numa encruzilhada e eu vou falar mais sobre ela aqui, tá? Então, assim, se você está no processo de endividamento, você vai estar numa encruzilhada. Se você está num super endividamento, que é mais da metade do seu salário, mais 70% do que você ganha está comprometido em cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, cartão de crédito e todos os créditos possíveis aí, financiamento de carro, financiamento de casa, se isso está acontecendo, então, peraí, a gente tem um problema de superendividamento. E aí eu vou contextualizar aqui de novo o superendividamento. O normal seria uma pessoa ter de 30% a 40% do salário comprometido com dívida. O ideal, o correto, o recomendado pelo Banco Central do Brasil de comprometimento de renda. Que aí o brasileiro pega aqueles 40% para ele comprar a casa dele, para ele comprar o carro dele, ele pode fazer um consignado. Mas mais do que isso, é superendividamento. Porque, como eu falei, é humanamente impossível. Principalmente se a gente considerar aumento de preços, que é o IPCA, aumento do arroz, aumento do feijão, aumento da carne, aumento de tudo, né? Há um ano atrás, o valor que você comprava um arroz um ano atrás, não compra um arroz mais hoje, um quilo de arroz. E aí, a gente começa a entender que as pessoas que ficam tentando sair das dívidas e, no mesmo processo que estão tentando sair das dívidas, tentam enlouquecidamente manter o nome limpo a qualquer custo, são as pessoas que não saem das dívidas. Por que elas não saem da dívida? Então você está dizendo que é impossível? Não estou dizendo que é impossível. Estou explicando por que não sai. Por que não sai? Porque todas as vezes que você renegocia com o banco, a sua dívida tende a voltar para estaca zero. Porque na tabela Price, que é a tabela que norteia aí os principais empréstimos, tirando o crédito imobiliário, você tem os juros no começo. Aí o ser humaninho vai lá, sem saber o que está fazendo, sem informação, ele pega o empréstimo. Aí ele paga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª parcela, a coisa aperta. A fatura do cartão chega, o filho fica doente, acontece alguma coisa, telhado quebra, carro quebra, aí ele fala, putz, não vou dar conta de pagar o cartão de crédito e empréstimo, vou ter que fazer alguma coisa. Aí ele pega o telefone, entra em contato com o banco e o que o banco oferece para ele? Uma renegociação. E ao fazer a renegociação, todas aquelas 9 parcelas que foram pagas, como elas eram compostas só de juros, e se você pegar o documento de evolução da dívida de qualquer empréstimo, você vai entender o que eu estou te falando. O principal que ela tinha pego emprestado antes, o valor que ela pegou emprestado, não foi pago ainda, ela pagou uma mixaria. Então, eles quitam aquele empréstimo antigo, juntam com o cartão de crédito, e no fringir dos ovos você tem uma nova configuração de empréstimo e começa a pagar de novo, mas o nome está limpo, tá tudo certo. Se quiser fazer um cartão de crédito na Renner, na Riachuelo, pode ir lá, 10% de desconto na próxima compra, é assim que funciona, né? Então, assim, nome limpo, nome sujo. O grande problema, eu não gosto nem de usar esse nome limpo, nome sujo, colocar nome liberado e nome restrito, tá? O grande problema da pessoa que fica se ocupando só em visualizar o que está acontecendo no SPC e no Serasa e não tem a capacidade de olhar para si como adulto, grande, responsável e falar do jeito que está, não dá mais para continuar. Acontece que essa situação de superendividamento não é a situação de todo mundo.
Não são todas as pessoas que me acompanham aqui que estão em superendividamento. Não são. Então, eu quero começar aqui falando sobre o como fazer, dizendo que o primeiro passo para você entender se você vai precisar deixar alguma conta para depois, deixar alguma dívida para acertar e negociar depois, é você entender se você está em superendividamento ou não. Como é que eu faço, Dade, para fazer esse cálculo, para saber se eu estou em superendividamento ou não? A prioridade das pessoas que eu ajudo aqui nas minhas redes sociais e no meu curso, Mais Dinheiro Zero Dívida, são assalariados, tá? O meu conteúdo também vai ajudar profissionais liberais, empresários, mas tudo aqui é feito e moldado para assalariados, e eu sempre reforço isso aqui nas minhas aulas, porque é o público que eu destino o meu trabalho e que eu oriento aqui. Então, como eu falei, serve os conceitos para outros, mas o foco aqui é ajudar assalariados. Quando você vê o quanto você ganha, eu quero que você coloque num papel o quanto você ganha de renda. Qual que é o valor da tua renda bruta, tá? Da tua renda bruta, aquela primeira linha do seu contra-cheque, antes de descontar os consignados. E aí você anota esse valor numa folha e começa a anotar qual é o valor médio da sua fatura de cartão de crédito. Qual que é o valor médio que você utiliza do seu cheque especial, do limite da conta, tá? Cada banco tem um nome, então tem gente que chama de cheque especial, tem gente que chama limite, LIS. O nome que você preferir é quando sua conta fica negativa lá e você consegue usar ela mesmo assim. É quando não tem dinheiro e você está usando dinheiro do banco. Então, assim, quanto que você tem usado? Quanto que é a parcela dos seus empréstimos, né? De casa, de carro, empréstimo pessoal, empréstimo consignado. Coloca um pelo outro, né? E aí você pode até dividir se você quiser, né? Mas eu sempre falo, faz conta de subtração, fica mais fácil, né? Faz desenho, faz o que você achar melhor. E coloca lá, eu ganho 5.000, a minha fatura de cartão é 2.000. Opa, já temos um problema aí. Se você ganha 5.000 e a sua fatura de cartão de crédito é 2.000, a pergunta é, o que tem nesse cartão de crédito? São despesas do dia a dia? É mercado que você está centralizando lá? Ou é um monte de compra parcelada? Porque isso é dívida. Se você ligar hoje no cartão de crédito e falar assim, eu quero quitar o meu cartão de crédito, quantos mil você está devendo lá? E aí, quando você começa a levantar o quanto da tua renda é comprometida, a gente começa a identificar se há um superendividamento ou não. Só que a gente vai ter uma galera, que principalmente os funcionários públicos, que vão ter mais consignado e cartão de crédito consignado. Às vezes até tem um crédito pessoal ou outro e está ali com a renda 50% comprometida. Será que essas pessoas conseguem negociar sem deixar o nome para SPC e Serasa? Então, assim, ó, a grande pergunta dessa aula é essa, né? Responder se você consegue pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor sem deixar seu nome para SPC e Serasa. A gente vai trabalhar isso aqui ao longo da conversa. Ok, entendi isso, Dade. Então, estou entendendo que o primeiro passo é entender se eu estou super endividado ou não. E o conceito de superendividamento a gente pode colocar aí por percentual de comprometimento de renda, o quanto da tua renda está comprometida ali com dívida, com parcela, com fatura de cartão, com cheque especial, entre outras coisas. E aí, quando nós olhamos os tipos de dívida, é muito comum, como eu já tenho alguns, quase 5 anos aí de experiência ajudando pessoas, fora os meus 8 anos de banco, é muito comum que as dívidas que mais estão enforcando a pessoa, seja a dívida do cartão de crédito, seja a dívida de parcelamento de loja, seja crédito pessoal, limite de conta. É muito comum. Então, assim, ó, quando eu pego o levantamento de dívidas dos meus alunos, é nítido ver que são essas dívidas que são limites que os bancos ultrapassam toda e qualquer recomendação do Banco Central de níveis de endividamento, e aí a pessoa usou todos aqueles limites por não ter educação financeira, por não saber a melhor forma de lidar com aquilo, e acabou entrando num processo de superendividamento. E aí, quando eu falei que quando você identificar que você está endividado, que você está super endividado, e você me encontrou, seja aí num convite para a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, seja aqui com algum conteúdo no Instagram, e você decidiu me acompanhar, automaticamente você já vai entrar numa encruzilhada. Você já vai entrar numa encruzilhada, porque permanecer na dívida e sair da dívida é constantemente estar diante de uma encruzilhada e decidir a cada momento se você vai ficar como você está, vivendo uma vida restrita, sem dormir à noite, perdendo sono toda noite, com medo de mal conseguir pagar as contas, frustrado porque só trabalha para pagar boleto, ou se você vai pegar uma outra via, que é a via de continuar fazendo o que precisa ser feito até dar certo. E aí, quando você entende essa encruzilhada vai vir a todo momento. E ela vai vir no momento que você começar a atacar cada uma das suas dívidas
para negociar cada uma delas pagando por um valor até 3 vezes menor. Porque quando você se vê diante do seu caso, quando você coloca suas dívidas no papel, e aí tem várias aulas aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, que você vai conseguir encontrar aí onde eu ensino a fazer esse levantamento de dívida, quando você fizer essa identificação, você vai saber se no seu caso existe a possibilidade de você trocar uma dívida cara por uma dívida barata, que é o processo de troca de dívida, que é quando você troca um crédito pessoal, por exemplo, por um consignado, que é quando você troca o cartão de crédito por um consignado, que é quando você refinancia seu carro, às vezes, para pagar um agiota, que é quando você vai fazendo ali um bom malabarismo, utilizando as técnicas de negociação que eu ensino, e aí você pode, opa, peraí, tô vendo aqui que dá, é possível, eu consigo. Eu tenho meu aluno Pedro, que para mim é uma grande referência, que ele conseguiu sem precisar deixar o nome para o SPC ou Serasa. Então, assim, não me recordo muito pontualmente se teve alguma dívida que ele pensou assim, mas como as dívidas dele tinham característica de dívida com garantia, o processo de troca de bens, de troca de dívida, funcionou para ele. O processo funcionou para ele. E aí é quando eu digo para você, saber se é possível negociar suas dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor, sem deixar seu nome ir para SPC e Serasa, se é possível ou não, é algo que você só vai saber no momento que você se colocar no campo de batalha, no momento que você for executar o processo de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E você vai ser capaz de identificar isso. E antes de você fazer esse levantamento, fazer análise das suas dívidas, analisar todas as técnicas de negociação que você vai encontrar aí vastamente no meu Instagram ou no meu método Mais Dinheiro Zero Dívida, você vai encontrar a resposta. Não vai ser eu que vou falar para você, você consegue sem, você consegue com. É um processo tão bonito que eu vejo os meus alunos passarem, bonito eu falo porque eles demoram para tomar a coragem de falar, realmente, não vai ter como eu passar por esse caminho por causa disso, disso e disso. E aí eles identificam quais são as dívidas que é humanamente impossível, dentro do cenário da configuração de vida deles, eles continuarem vivendo com o mínimo de qualidade de vida e continuando pagando aquelas dívidas. Porque eles entendem e aprendem no método que, ao colocar uma dívida em inadimplência, eu ensinei isso esses dias, ao colocar uma dívida em inadimplência, você coloca o banco para ter que agir também. Porque enquanto você está só renegociando, minha amiga, meu amigo, tá ótimo para o banco, tá ótimo, tá fácil para ele. A cada renegociação você paga mais juro, a cada renegociação você paga mais juro. O banco tá de boa. E ainda você tá achando que ele é seu amigo. E aí, quando você para e escuta isso que eu tô falando, eu sei que na sua cabecinha aí começa várias conversas, né? Meu Deus, mas se eu deixar o meu nome sujar, eu nunca vou comprar uma casa. Isso não existe. Quer prova? Vai lá nos meus destaques, tem lá caso de aluno com score de 800, 900. Eu sempre cito o caso da Franciane, porque ela me autoriza a falar do score dela aqui. Eu tenho um combinado aqui com ela que eu falo assim, posso contar seu caso para a galera? Porque ela é minha primeira aluna. Tá lá com score de 900, podendo comprar casa, podendo comprar o carro dos sonhos, viajando, vivendo a vida dela. E passou por um período ali curto, eu considero um período curto, e conseguiu sair das dívidas. Então, eu entendi que não tem resposta sim ou não, né? Vai depender do seu caso. Eu sei que talvez você que está me ouvindo, você deve ter ficado meio frustrado, né? Porque você deve ter pensado assim, ela vai me responder se eu tenho ou não tenho. Mas a verdade é que depende, né? Depende. E quando a gente deixa o nome ficar restrito, né? E eu entendo pra caramba a restrição que o brasileiro tem de deixar o nome restrito. Porque existe uma questão cultural, né, há muito tempo, de que as pessoas deixavam a dívida caducar. Não, principalmente gente que não vale nada, né? Eu falo gente que não presta. Que falava assim, não, é só você pegar lá, depois você deixa 5 anos sem pagar. E não é isso que eu ensino aqui. Essa história de que dívida caduca não existe. Com certeza, posso te garantir que não existe. A dívida vai ficar para sempre lá no seu nome do Banco Central. Ela não vai mais restringir o seu nome no SPC e Serasa, mas você também nunca mais consegue comprar nada. Então, dentro do meu método, o que eu ensino para os meus alunos é, se você decidir que você vai precisar deixar alguma dívida para negociar depois, aqui está o caminho para você recuperar o seu score depois.
Você vai deixar o seu registrado, que é a sua ficha lá no Banco Central, bonitinha, com todas as dívidas resolvidas, com nenhuma dívida em prejuízo, com nenhuma dívida vencida. Vai deixar os seus cadastros todos atualizados no banco. Pode voltar a usar o cartão de crédito assim que for aprovado um novo cartão para você, porque com 450 de score você já consegue aprovar um cartão tipo Nubank. Vamos colocar aqui um cartão mais de boa para aprovação de crédito, né? Então, assim, e aí você vai usando, vai pagando em dia, vai movimentando sua conta lá no banco digital, pode até ter uma conta no banco tradicional se quiser, pode até contratar um produtinho de banco, eu digo, né? Pode até contratar algum produtinho lá para fazer relacionamento no banco, deixar o cheque especial lá. Eu sempre falo para as pessoas, né? Score não tem muita firula, é cadastro atualizado, é manter tudo em dia que seu score vai voltar. Então, se você até aqui tinha esse medo de, ai meu Deus, se eu deixar meu nome para o Serasa, meu telefone não vai parar de tocar. É verdade, seu telefone não vai parar de tocar. E você não precisa deixar de atender o telefone, porque ao deixar uma dívida para depois, ao postergar uma dívida para negociar depois, você não vai deixar de pagar essa dívida, você vai definir exatamente qual que é o valor justo a ser pago por aquela dívida, qual que é o valor que você calculou, pegando o demonstrativo da dívida, pegando o contrato que você vai negociar, e a cada ligação não tem problema nenhum você dizer, oi, tem uma dívida sim no Itaú. Ó, eu tô aqui, eu tô buscando uma proposta de negociação para pagar por tanto que é o valor que eu devo. Se vocês tiverem uma proposta para eu dar uma entrada e parcelar, estou à disposição. E todas as vezes você pode atender e dizer isso. Ah, estão ligando muito. Tem como registrar lá para eles ligarem fora do horário de trabalho, né? Eu sempre falo, se fizer o caminho certinho, você não está fazendo nada errado. Feio não é ter dívida. Feio é ter dívida e não resolver. Isso sim é feio. É ter dívida e ficar empurrando com a barriga. Então, quando eu separo como é que você vai tomar essa decisão, eu falo sempre a seguinte, a tomada de decisão, a encruzilhada que você vai se ver é a seguinte. Primeiro ponto, né? Você decidiu sair do sono profundo, do sonambulismo financeiro e está aqui assistindo essa aula. Beleza, então eu tô aqui, tô com a Dade, tô vendo a aula dela. Primeiro ponto, você decidiu que você quer pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Em toda aula minha, você vai me ver falando sobre alguma coisa que vai te ajudar ou alguma coisa que tem te atrapalhado. Hoje eu tô falando de alguma coisa que tem te atrapalhado, que é essa noia de nome no Serasa ou nome não no Serasa. Nome limpo, nome sujo. É a paranoia do endividado, eu falo, que é o medo que o endividado tem. Né, do nome para o Serasa, de perder a paz e tantas outras coisas, e é compreensível. Não julgo, não, muito pelo contrário, estou aqui orientando você para você saber como decidir isso. Beleza, então você decidiu. Quando você vai fazer o levantamento de dívida, então assim, a gente tem em ordem de processo, eu sempre falo, você começa com uma decisão, você começa identificando o que fez você chegar até aqui, e aí a gente começa uma boa faxina financeira, e aí a gente começa o levantamento de dívida, que sem sombra de dúvidas é a etapa mais difícil para quem tem dívida. Eu considero o levantamento de dívida a parte mais desafiadora do processo de quem tem dívida, porque é se confrontar com o fato de que você está endividado ou super endividado. E aí você levantou as dívidas. Quando você chega nesse estágio, é o momento de tomada de decisão. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, a aula 49 é a aula do meio do curso, é a aula que eles têm que tomar decisão do que vão fazer com cada uma das dívidas. Eles aprendem o método e aí eles têm que tomar decisão, o que eles vão fazer com cada uma das dívidas. E é no momento que eles vão montar um orçamento, começar a organizar conta fixa, conta de aluguel, conta de água, conta de luz, conta de telefone, quanto é que gasta de combustível, de mercado, escola de criança, babá, empregada, restaurante de final de semana, colocar ali todas as contas, né, fixas que tem na casa, que eles falam, opa, se as minhas contas fixas estão dando 6 mil reais, vou colocar um valor menor, se as minhas contas fixas estão dando 2.500 reais, 3 mil reais que seja, e o meu cartão de crédito daria 3 mais 3, é 6, eu ganho 4, como é que essa conta não fecha? E aí é o momento que o meu aluno tem que tomar decisão, se ou ele paga fatura ou ele paga aluguel, e dentro do método ele aprende que ele tem que pagar o aluguel, porque senão ele vai ser despejado e não pagar a fatura do cartão, e ele vai colocar, vai levantar os dados daquele cartão, vai entrar em contato com aquela empresa, vai fazer o comunicado de que ele não tem condições de pagar aquela fatura agora e vai entrar num processo de deixar aquela dívida para depois. E enquanto isso, ele vai continuar trabalhando o orçamento dele, o posicionamento dele diante das finanças, para que ele possa conseguir pagar aquela dívida depois, à vista ou parcelado. Porque vai ter as duas oportunidades, você não tem como negociar uma dívida só por um valor até 3 vezes menor, só pagando à vista. Você pode parcelar também.
É claro que os melhores acordos, os mais tops do mundo, normalmente são à vista, mas tem como isso. Então, olha só como eu falo que é a decisão certa. É levantar tudo isso e, nesse momento do processo, tomar a decisão. Se você vai pelo caminho de deixar para depois alguma dívida, não todas, porque não são todas que você tem que deixar para depois, são apenas as dívidas sem garantia, ou se você vai buscar uma renegociação e vai buscar negociar sem precisar deixar o nome para o Serasa, fazendo uma troca de dívida, fazendo um alongamento de prazo, fazendo um refinanciamento, fazendo o que você vai buscar com aquela instituição dentro dos termos dela. O próprio Banco Vermelhinho, às vezes, aparece com umas renegociações muito boas, entre aspas, mas aparece, não é impossível. Beleza, Dade. E o que eu considero um erro nesse processo? Então, eu expliquei um pouco para vocês aí o fundamento dessa decisão, e o que eu considero um jeito errado de fazer isso é você fazer isso aleatoriamente. Fazer isso sem entender por que você está fazendo. Por que você está deixando o nome para o Serasa ou não deixando para o Serasa? Fazer isso sem calcular qual que é o valor que você realmente deve. Um dos números que realmente é desafiador de você chegar, porque é tanto parcelamento, é tanto refinanciamento, tanta renegociação, como é que você vai saber qual que é o valor justo, né? Só fazendo conta, levantando mesmo essa documentação, e não precisa entender de número, não. Você pegar o extrato, o documento de evolução de uma dívida, você já consegue entender. E aí, eu percebo muito que eu escuto aqui das pessoas, e se você já fez isso, tá tudo bem, foi o que você se deu conta até aqui, é que elas fazem esse processo, fazem o processo de decidir deixar o nome para o Serasa ou de decidir continuar pagando sem ter um plano para isso, sem ter uma estratégia. Simplesmente deixa ou simplesmente paga. E é por isso que não consegue. Vai e volta, renegocia e não consegue pagar, e volta e dever, e fica nesse ciclo vicioso por anos, às vezes uma vida inteira. Então, eu vou te dar uma dica prática. Hoje eu falei que ia fazer uma aula 2 em 1, né? A dica prática da aula de hoje é: pare de tocar a tua vida financeira sem um plano. Pare de ou deixar seu nome limpo ou deixar seu nome sujo sem ter um plano. Se seu nome está sujo, partiu fazer um levantamento dessas dívidas. É só você tomar a decisão, escolher qual caminho que você quer seguir, que vai dar tudo certo.